Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Medicar. E hoje nós vamos tratar sobre assuntos assim incríveis que muita gente tem problema, mas primeiro eu vou apresentar a nossa convidada, doutora Jamile Leite. Oi, gente. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nesse lugar tão especial, novo, inovador, né? Que traz para o público, né? Sim. Informações importantes, com toda a clareza, com pessoas de confiança, que vocês escolhem a dedo, realmente, né? Então, para o público vai ser muito, muito, muito especial ter os podcasts da Connect, né? E vai ser uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar nossas perguntas, Jamile, conta pra gente o porquê da pneumologia e o que faz o pneumo. Maravilha. Então, eu fiz faculdade, né? A gente faz clínica médica. Sim. Antes de fazer a pneumo. Você formou onde? Eu formei na Universidade da Unesc, né? Uhum. E depois eu fui para São Paulo, fiz clínica médica lá. E aí eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer, né? Só que dentro da clínica a gente tem um pouquinho de tudo, um pouquinho, né? de tudo, e você tem aquele estágio optativo. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou na pneumo, né? Que é tão pouquinho que a gente tá vendo aqui na clínica. Quando eu fui ver pneumo, que eu imaginava que era asma e DPOC, foi um mundo, assim, de descoberta, que eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa que é pneumo. Né? É um mundo de doenças que eu nem sabia que existia, né? E aí eu fui me apaixonando e eu falei assim, é isso que eu quero. Legal. Né? E até para voltar para cá também, né? Para o Espírito Santo. Você era daqui já? Família daqui? Sim, eu sou daqui, de Linhares, né? Eu sou nascida e criada em Linhares. E depois, quando eu formei, eu vim para São Mateus, né? E depois você fez medicina do sono. Maravilha, né? Exatamente. Né? Aí, nesses atendimentos de pneumologia, eu vi que muitos pacientes, principalmente os pacientes idosos, né, queixavam de sono, já vinha tomando uma medicação, sempre uma medicação benzodiazepínico, né, aqueles famosos tarja preta. Sim. E daí eu comecei sempre a puxar um assunto, mas por que você toma esse remédio? Como é que foi isso, né? Muitos já têm muitos anos que tomam a medicação. Aí eu falei assim, eu vou estudar medicina do sono, porque nem sempre o paciente tem essa necessidade de estar usando a medicação para dormir, né? Uhum. E aí eu fiz minha pós-graduação no Einstein, né, em São Paulo, e me apaixonei. Medicina do sono é outro mundo, né? De novidades, que não é só passar um remédio para dormir, que às vezes nem precisa ser um remédio para dormir, às vezes é tratar uma dor, é tratar uma ansiedade, é tratar uma apneia, uma depressão, exatamente, né? Às vezes tem a apneia ronca, né? E é isso que está fazendo com que ele tenha aquela sonolência durante o dia. E é isso que a gente vai falar. Maravilha! Ronco, porque o ronco também é uma preocupação do anestesista, né? A gente sempre pergunta, você ronca por causa da anestesia. Mas vamos falar do ronco agora pro pneumo. E aí, a pessoa roncar não é normal. Conta aí pra galera. Roncar não é normal. Eu ouço isso no consultório todos os dias. Mas roncar, doutora, é normal, né? Um ronquinho assim, não é todo dia. Não, mesmo que não for todos os dias, roncar não é normal. Uhum. Então, assim, quais são os prejuízos, né, do ronco? Quando a gente pensa no ronco, a gente pensa em apneia, né, que é um problema para o anestesista, né, você fazer uma apneia. E a apneia seria o quê? Aquela parada recorrente durante o sono da respiração por 10 segundos ou mais. Né? E isso leva a algumas consequências, né? Como dificuldade de controle de pressão, arritmias, morte súbita, dificuldade na cognição, aquela pessoa que fica mais lenta dos pensamentos. Um cansaço extremo, né? Exatamente, cansaço extremo, fadiga, sonolência, aquela pessoa que encosta dormindo. Daqui a pouquinho, é só parar, já tá dormindo, né? Uhum. E isso traz muito risco para a saúde, né? O sistema imunológico fica mais fragilizado, né? O emocional fica péssimo, porque a gente precisa de dormir para ter saúde, né? Exatamente. Irritabilidade, impaciência, né? Que a pessoa perde porque não tá dormindo à noite, né? A apneia, ela faz o sono ficar fragmentado. E o que significa essa fragmentação? Que você fica fazendo micro despertares a noite toda.
né? Você não acorda de abrir o olho, de saber que acordou, mas o seu cérebro te traz para um sono mais superficial, né? Então, num procedimento cirúrgico que vai, né, passar por uma anestesia, um paciente que tenha uma apneia grave, por exemplo, né, ele tem um risco maior de ter complicações cardiovasculares, né, cardíacas, como arritmia, nesse procedimento, né? E aí o povo fala, mas eu tenho medo da anestesia, né? Anestesia não é um problema, né? Você que problema nada. Exatamente. Não é? Entendeu? Sim. E como é que esse paciente tem que fazer, por exemplo, eu preciso buscar o pneumo, eu tô roncando, o que eu faço? Descobri o que tem apneia, como é que é essa conduta? Fala aí um pouquinho pra gente. Maravilha. Geralmente, o que você tem que observar na verdade, é o parceiro, geralmente, que observa, ou alguém da família, né? Não dormir? Exatamente, o famoso sinal do cotovelo, né? Tomar aquela cotovelada à noite, durante o sono. Então, o parceiro, né, vai falar, você roncou essa noite, né? Nossa, roncou alto. Eu fiquei até com medo, porque você ficou tanto tempo sem respirar, que eu achei até que estava acontecendo alguma coisa, né? Então, tem essa queixa de ronco alto, parada de respirar durante o sono, aquela pessoa que fica sonolenta durante o dia, mais irritada. Então já tem que estar indo. Já tem que estar procurando. Já tem que ficar muito atento a esses sinais. Chegou lá e o que você faz? É um exame que a pessoa faz? O que é? Conta aí pra gente. Maravilha. Então, quando a pessoa chega com essa queixa, né, a gente faz uma avaliação física, principalmente, para saber se tem alguma alteração de anatomia, né, olhar a via aérea superior, sobrepeso, né, que é uma das principais causas, e a gente faz o exame de polissonografia. O que é o exame de polissonografia? O exame de polissonografia, a gente tem vários tipos, né, mas o principal fator que a gente vai observar é se essa pessoa está parando de respirar. Então, ele vai para casa com um aparelho, onde a gente vai avaliar se ele faz apneias, essas paradas respiratórias, né, durante o sono. Feito o exame, então a gente vai avaliar se é uma apneia leve, se é uma apneia moderada, se é uma apneia grave. As apneias moderadas a graves, elas têm maior risco de complicações, né? As quais, né, a gente já citou, que é a pressão, diabetes, né, arritmia. Então, todas essas complicações. Então, são os pacientes que são mais candidatos a usar o aparelho de CPAP, né? Já as apneias leves, a gente tem que ver essas outras alterações, que existem outros tipos de tratamento, né? Com aparelho intraoral, fono, né? Então, tem toda uma gama de tratamento, que não só o CPAP, né? Perda de peso, mudança de qualidade de vida. E qual é o principal problema do tratamento, tanto do sono quanto da apneia? É a mudança do estilo de vida. Sempre, né? Sempre. É o mais difícil para o cidadão. Pro cidadão. A mudança do estilo de vida, e o que seria a mudança do estilo de vida? Dormir bem, comer bem e dormir bem, né? Então, assim, atividade física, né? Ninguém praticamente faz por conta da vida corrida, né? A gente não consegue colocar uma atividade física no nosso dia a dia, a gente não consegue comer bem. E o que é comer bem? Não é só comer pouquinho, é comer na hora certa, né? A quantidade certa, a quantidade, né? Perfeito, a quantidade certa. Os nutrientes, né? Isso aí. Comidas leves à noite, que tem gente que come uma rabada na janta, né? Então, aí você vai ter problema com sono à noite, tanto para dormir, quanto para a apneia, que piora a apneia quando você faz as refeições mais pesadas durante a noite. E a atividade física, né? Uma caminhada que for, uma academia, uma atividade física que a pessoa goste. Sim, né? Ter também mental, né? Para ter uma saúde mental, fazer algo que goste. Então, essas coisas você já orienta ali no seu consultório e vai com a polissonografia, é isso? Vai para casa, então, para poder ter esse diagnóstico, o paciente, quando você indica? Exatamente. Né? E fica o quê? Um dia, uma semana? Como é que é? Para o pessoal entender. Então, a polissonografia, tem a polissonografia domiciliar, né? Nós temos 3 tipos, e aí depende da indicação, que nem sempre, né? Uma polissonografia tipo 4 pode ser feita para um tipo de paciente, tá bom? Então, de acordo com a indicação,
você a fazer uma polissonografia tipo 2, 3 ou 4, e ele leva esse aparelho para casa. Ele dorme no conforto da sua casa, na sua cama, né? E depois, no outro dia, ele traz esse aparelho de volta. É uma noite de sono que é feito o diagnóstico, né? O exame de polissonografia. E aí a gente faz a análise e depois segue com a terapêutica associada para ele. Para ele. E aí agora vamos falar então das doenças, né? A questão da asma e do POC, que acho que todo mundo pensa que o pneumo é só para isso, né? O que você recebe mais no seu consultório, né? Que você, além da apneia que a gente falou, o que mais que você recebe sem ser a asma e DPOC, que olha, preciso de atenção, preciso ir buscar um pneumo? Bom, para você ir no pneumologista, os principais sintomas e o que mais chega para mim são tosse e falta de ar, né? Então, sempre que você tem tosse e falta de ar, você tem que procurar um pneumo. Mas outros sintomas como tosse com sangue, né, que é hemoptise, tá? É um fator importante, aquela falta de ar progressiva, que tem gente que só procura quando a falta de ar ela tá muito extrema. Mas aquela falta de ar que você sente, aí ela para, você faz um esforço, e ela para, e isso daí, ao longo dos anos, ela vai gradativamente aumentando, você já deveria ter procurado o pneumo lá atrás. Né? Para mudar essa história, né? O percurso da doença, né? Exatamente, porque quando ele já chega muito grave, né? Sibilos, né? Que são os famosos chiados, né? Que as pessoas às vezes só associam a asma, né? Mas existem outras doenças que podem provocar o chiado, né? As bronquiectasias, por exemplo, elas podem provocar esses chiados, né? Até mesmo algumas doenças cardíacas, né? A insuficiência cardíaca, quando ela faz uma congestão pulmonar, ou seja, ela leva o problema para o pulmão, ela causa esses chiadinhos também. Então, além da asma e o DPOC, existe doença como a hipertensão pulmonar, né? Que pode ser provocada, uma das causas é a trombose. Outra causa são os pacientes com enfisema muito grave. Outra causa são cardíacas, que podem causar hipertensão pulmonar. Uma outra doença que é muito grave, que é a fibrose pulmonar. É uma doença que é rara, mas ela existe, né? E existe fatores dentro do ambiente do paciente que provoca a fibrose pulmonar. Né? Na verdade, ela começa numa fase aguda, que é uma fase inflamatória, só que dificilmente o paciente chega nessa fase inflamatória. Quando ele já chega na fase de fibrose, né? Porque justamente começa com aquela faltazinha de ar, né, progressiva, o paciente não dá muita importância. Então, eu vou te dar 2 exemplos do consultório. Mofo, né? Então, uma paciente que tinha um mofo em casa, embaixo da pia, aquele mofo preto. Ela morou nessa casa em, sei lá, acho que foram 30 anos que ela tinha esse mofo em casa. E hoje, além da asma, né, que ela tem fibrose pulmonar já avançada, né? Uma doença muito grave, com expectativa de vida pequena. Um outro exemplo são pessoas que têm pássaros. Olha. Né? Pássaro é muito bonito, ele é lindo, né? O canto e tudo, mas pássaros, e tem gente que tem viveiro, né, ainda, então os pássaros, eles fazem o mesmo processo, eles fazem um processo inflamatório e leva a uma doença na fase final já, que é a fibrose pulmonar. Então, com quanto tempo que essa doença pode aparecer? Então, isso não tem nada escrito, né? Se eu criar o pássaro 1 ano, eu vou ter? Não tem, isso não tem definição na literatura, né? Então, você pode criar 4 anos e ter, você pode criar 40 anos e ter, e você pode passar uma vida toda e não ter. Não tem. Porque vai depender muito da genética e do seu organismo em como ele vai agir quando recebe isso daí. E o que provoca do pássaro, né? Aquele pozinho que sai da asa. Né? Então, aquele pozinho que é para lubrificar ali aquela asa, quando ele abre as asas, né? Que a gente inala e que inflama o pulmão. Então, é uma doença muito grave. Tem tratamento? Cura? Não tem cura. Não tem cura. É uma doença progressiva e a estratégia de tratamento é muito pequena. Tá? É muito pequena. E a gente consegue fazer, chegou, né, lá no seu consultório, a gente tem o exame de espirometria.
né? E lá no seu consultório você faz esse exame. Conta aí pra gente. Faço. A espirometria é um exame complementar das doenças pulmonares para a gente avaliar a capacidade pulmonar. Então, a gente avalia a capacidade pulmonar e a partir daí nós damos a gravidade em que o pulmão se encontra. O seu pulmão está com uma asma, um DPOC, ou um enfisema pulmonar, né? Ou uma fibrose pulmonar. E eu vou falar, olha, essa doença está no início, ela está com grau leve, está com grau moderado, né, ou grave, e a gente vai traçando o tratamento de acordo com a espirometria, né. É um exame que tem um certo grau de dificuldade para executar, porque ele depende tanto do paciente quanto de quem executa, então tem que ser um exame que você tem que prestar bastante atenção, tanto quem faz e quanto quem está fazendo, né, exige uma concentração, porque ele tem que soprar no aparelho, né, e quando ele sopra no aparelho, que ele solta o ar do pulmão, é que a gente vai avaliar a capacidade pulmonar dele. Você sabe que lá na minha residência, a gente pedia para muitas cirurgias, né? Assim, não muitas, vamos lá. Existem muitas cirurgias que precisa passar pela espirometria, né? Para poder o paciente ir com segurança para cirurgia e tal. A gente fazia muito em superobesos. Lá a gente anestesiava superobesos, né? Precisava fazer espirometria. Então, olha a importância desse exame, né? Eu acho que é importante também as pessoas aqui em São Mateus saberem que a gente tem, né? Você que faz esse exame, que é um exame, né, de consultório, então não precisa todo um preparo, né? E para que não precisa também sair, né? A gente tem aqui em São Mateus, porque existem cirurgias que a gente precisa solicitar, o anestesista solicita, né? E aí, voltando à questão da espirometria. Ali, então, é um exame complementar que você pede e que consegue também identificar se tem uma restrição, né? E aí, fala aí para o pessoal. Exatamente. A gente consegue avaliar duas coisas, né? Se tem uma obstrução, né? Então, a gente já pensa em doenças obstrutivas, como asma, DPOC, ou uma restrição, que aí já vem para uma doença mais de fibrose, né? As bronquiectasias, às vezes, que começam com uma obstrução e depois associa com uma restrição. A hipertensão pulmonar também, que faz uma restrição, né? E um ponto importante que você colocou em relação que os anestesistas pedem a espirometria, além dos pacientes obesos, né? Que você pontuou, os pacientes que têm mais de 20 maços anos, os pacientes fumantes. Esses pacientes, muitas vezes, eles têm um sintoma de falta de ar muito pequeno, que eles não valorizam. Isso tá ouvindo aí, né, galera? É porque esse áudio vai mandar para alguém aí, tá ouvindo? Vamos lá, vamos falar, vamos chegar nisso aí, vamos lá. Então, ele tem uma falta de ar muito sutil, né? Quando sobe um morrinho, mas é muito pouquinho, muito leve, não valoriza, mas é um paciente que fuma, ou que mesmo que já fumou, tá? Mas que parou aí, sei lá, 10 anos, mas que tem doença pulmonar e não sabe, tá? Então, se você faz o cálculo, né, aquele famoso cálculo, né, dos maços anos, se ele tiver mais de 20 maços anos, pede uma espirometria, né, para você avaliar esse pulmão dele, porque é uma segurança na hora do ato cirúrgico, né, tá? E para o paciente, porque você vendo que já tem uma alteração, você já pede para passar por uma consulta para fazer um risco cirúrgico pulmonar, né? Que existe, né? Tem gente que não sabe, mas existe o risco cirúrgico pulmonar, né? Não só, né? Pra gente avaliar. Não só o cardiologista, existe também o pneumo, né? Sim. Exatamente. Bom explicar, pessoal. Porque as pessoas têm hábito só do risco cirúrgico do cardio, né? Mas existe o pulmonar justamente nos pacientes obesos, né? Asmáticos, né? Nossa, o asmático que não trata, que é sintomático, é muito grave. É muito grave. Você sabe que eu sou asmática. Mesmo? Ai, meu Deus. E a bonita... Adoro, olha essa, galera. E eu fumei durante 17 anos. Eu venho de uma família de tabagistas. Né? Graças a Deus eu parei. Mas eu ainda asmática. E aí passei muito tempo, né, sem ter nenhum sintoma de asma, na gestação do meu segundo filho, do Emanuel. Menina, estava eu pleníssima. Fui viajar com um casal de amigos, médico daqui também. Estamos lá, tá? Entrei no broncoespasmo.
Jamile de Deus. Eu fui parar no pronto-socorro lá de... Como é que é o nome da cidade? Santa Teresa. Eu fui no pronto-socorro. Aí, imagina, eu anestesista grávida, barriga gigantesca. Eu falei assim, gestante asmática. Amarela. Aí tá, aí assim, não tinha levado nada, porque até então eu não fazia nada, né? Entendi. E também não te conhecia. E aí, saí de lá, a gente veio pra casa, né? Eu tomei injeção pra sair. Cheguei em casa e entrei em outra crise, minha filha. E aí, depois eu lá, né, como médica, fui lá eu pesquisar. Falei, gente, que diacho é isso, né? Eu não tinha mais crise há muitos anos, já tinha parado também de fumar há muitos anos. Entrei numa crise, assim, de ter que ficar tomando milhões de coisas e quase fui entubada. Olha aí, cheguei gravíssima, não conseguia falar meu nome. Eu fui do jeito que eu tava em casa pro Meridional e mandei mensagem, falei, gente, aí só não fui pro UTI porque eu pedi pra não ir. Agora eu vou ser sincera, né? Mas assim, gravíssimo. Então a importância da gente falar sobre isso, né? A asma, ela precisa. Hoje, graças a Deus, estou controlado, só ando com minha bombinha, né? Assim, não preciso fazer, mas hoje já tá super bem, mas vira e mexe. Atenção, né? Isso que você falou é comum, tá? Às vezes, até a paciente que tem asma, ela para de usar bombinha durante a gestação, o que não deve acontecer. Aí, pessoal. Não deve acontecer. Quem tem asma e faz tratamento e fica grávida, né? Ela tem que manter o uso da bombinha. Não pode parar. Não vai fazer nada com o bebê, né? Não vai fazer nada com o bebê. Pelo contrário, se ela estiver... Vamos pegar o seu exemplo. Falta oxigênio para o bebê. Sim. Né? E aí pode provocar um parto prematuro, né? Por exemplo. Então, a gestante tem que manter. As que não sabem, que pode abrir o quadro de asma, né? Os sintomas na gestação. Né? Então, nunca teve sintomas. Quando fica grávida, aparece os sintomas. Porque a gestação é aquele boom de hormônios, né? Então, é uma caixinha de surpresa. Eu sempre falo, gente. Oremos para ter uma gestação tranquila. Exatamente. Né? E aí você tem que continuar o tratamento da asma. Eu atendo o paciente gestante e eu faço um preparo pulmonar, eu faço um risco cirúrgico pulmonar, principalmente para aquelas que vão fazer parto normal, que vão fazer muito esforço. É isso aí, mas é importante a gente falar sobre isso, né? Sim, e até porque acho que as pessoas nem sabem, sobre... que pneumo, gestante, né? Sim. Esse envolvimento. E então eu faço um preparo para a paciente antes, né? E depois, né? Para ela continuar usando a bombinha. Então ela acaba fazendo o segmento depois também. Né? Tem umas que passam a gestação toda bonitinha, quando depois que ganha neném também, começa a ter crise depois da gestação. Eu preciso, inclusive, ir lá para fazer uma espirometria. E aí falamos então da asma, né? Como as pessoas negligenciam uma doença tão grave, né? E tão mal controlada, porque as pessoas não se atentam a isso, né? A asma, geralmente os pacientes, quando param os sintomas, eles têm o costume de parar a medicação, né? Aí mora o perigo, porque vira uma crise recorrente, né? Então, eles vêm, faz o tratamento, fica bom, não vem mais a consulta, por exemplo, regularmente, e aí volta 1-2 anos depois com crise de novo, né? E aí, quando você vai perguntar, não, mas aí quando veio não era muito forte, aí eu fiz isso, usei a bombinha de aerolim, aí eu usei a bombinha que ele já fazia o tratamento, melhorou com 3 dias, eu paro. Aí fica nesse ciclo, né, vicioso, recorrente, só que isso é um perigo, porque você pode fazer uma remodelação dos brônquios, né, e o que era uma asma leve e controlada, pode virar uma asma grave e de difícil controle. Né? E a asma tem outros fatores, né? Os fatores ambientais, né? Que não é só isso. Além dos fatores ambientais, poeira, se for uma asma alérgica, porque existe outro fenótipo, que é a asma não alérgica, que nem toda asma é alérgica, né? E que muitas vezes o asmático, ele vem de uma questão de, eu tenho alergia, e não é alergia, é asma, entendeu? Eu tenho pneumonia, eu tenho várias pneumonias, e não era pneumonia, era uma asma com uma traqueobronquite. Olha isso. Né? E não tem pneumonia.
Então, a importância do tratamento envolve o ambiente, se for uma asma alérgica, né? E existem outros fatores que dificultam a asma, o tratamento, que é a obesidade, que é a apneia, que é refluxo, que são problemas de via aérea superiores, como rinite, sinusite, né? Então, é uma gama de coisas que você tem que observar, porque se você não controlar tudo, às vezes o paciente não fica bom da asma. Você dá um remédio, troca o remédio, mas aí o paciente não faz a outra parte, né? Faz a parte dele, a família, né, que tem um tabagista em casa, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Né? A fumaça do cigarro, ela piora os sintomas da asma, né? Então, é todo um envolvimento que você tem que olhar e conversar sobre tudo isso com o paciente para ele entender que não é só usar aquela medicação. E é um processo também, né, Jamília? A gente fala assim, doença crônica não é de um dia para o outro que a gente vai mudar. É um processo e a gente tem que entender que o médico está ali para ajudar, né? Exatamente. E em concordância com o paciente, né? O paciente ele tem que concordar, ele tem que entender que a importância daquilo ali para a vida dele, né? Sim. Porque se ele não entende, ele não faz o tratamento. Ele não muda. A mudança de hábito. É verdade. A gente entra nisso de novo, né? Na mudança de hábito. Que é o mais difícil para o ser humano. Sim. A mudança de hábito. Sim. Como dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, usar os remédios regularmente, né? Não falhar no uso da medicação. Fazer tudo... Como se fizer, leva uma vida muito tranquila. Sim. Né? E aproveitando a questão, né, da mudança de hábito, a questão do tabagismo. Porque hoje a gente está falando muito da mudança de hábito. E eu falo assim, como uma ex-tabagista e como uma pessoa, né, em casa que eu vejo aí a luta dos meus pais e tal, que querem mudar de hábito, você trata, você ajuda, você auxilia nesse processo, porque a gente fala tanto de medicina do estilo de vida hoje, eu até tô fazendo uma pausa lá, e a gente vê que as pessoas querem, mas quem é o profissional para procurar, para ajudar? E aí? Perfeito. Né? Mudança do estilo de vida no tabagismo. É uma história bem complexa. Entendeu? Isso daí é bem complexo, porque eles querem um remédio para parar de fumar, né? Me dá um remédio para parar de fumar. Mas não existe esse remédio, né? Existe remédio para auxiliar você cessar o tabagismo, parar de fumar. Então, quando a gente vai conversar sobre o tabagismo, eu pergunto para o paciente, você quer parar de fumar? Quero. Mas você tem uma vontade real de parar de fumar ou você só quer parar de fumar? Né? O que seria essa vontade real? É aquela vontade que você vai persistir no que você está dizendo. Ou seja, você marca um dia, uma hora, e a partir desse dia e dessa hora, você não vai fumar mais. E aí você tem que jogar tudo fora do cigarro. É realmente mudar. Realmente mudar. Mudança do estilo de vida. Então, mudança de hábito nesse caso. Você tem um cinzeiro, você tem um cantinho na sua casa que você senta à tarde ali e fica pensando na vida, nos problemas, né? Porque o cigarro, ele é um amigão, né? Dessas pessoas. Sim. Tô estressado, fumo que me acalma. Tô com problema, fumo que me faz pensar melhor, né? Sim. Então, tô ansioso, eu fumo que melhor. Vira remédio, vira amigo, vira tudo. Vira. Só que eu falo que ele não é amigo, ele é um amigo do mal, né? Ele é um inimigo, na verdade, que finge ser seu amigo. Sim. Então, o paciente, a vontade real é isso. Decide o dia, decide a hora, e nesse dia, para. E aí você começa a perguntar se o paciente tem algum grau de ansiedade, se já existe isso dentro dele, né? Pergunta se ele já tentou parar de fumar. Muitas vezes já tentou, aí fala, nossa, eu fiquei muito irritado, eu fiquei impaciente, eu perdi o sono, né? E aí você vai entrar com medicação para controlar isso. Né? E aí você controla esses sintomas dele, a medicação serve para isso. Tem um adesivo também de nicotina que você vai oferecendo uma nicotina para ele, né? Para ele conseguir passar pelo processo. Auxiliar, para não ser tão sofrido, né? Eu sempre falo, a medicina tá aí para ajudar também, né? Exato. Então, por exemplo, eu quero parar de fumar. Pode procurar a doutora Jamília. Exatamente. Ótimo. É o profissional ideal. Sim. Entendeu? Porque envolve a questão pulmonar. Você já avalia o pulmão, você trata o pulmão se ele já tem uma doença relacionada ao tabagismo, tá? Então, você faz remédio para o pulmão, você faz remédio para...
e indica atividade física, porque ele tem que liberar aquele estresse. Sim, né? é uma mudança, É uma né? mudança. E é o que eu acho importante a gente falar, amigo, porque muitas pessoas ficam com vergonha. Às vezes, eu lembro na época da faculdade, meu professor falou assim, que em média são 5 tentativas. A pessoa parar de fumar, né? É o meu professor de psiquiatria. Então, a pessoa tem que entender que é uma doença, né? Então, a gente precisa buscar, não é, ter vergonha, ou, eu fumo porque eu não consigo manter. Não, vamos lá, vamos tentar de novo, tenta com medicação. Dessa vez eu falo, vamos botar todos os soldadinhos em campo, Isso, né? exato. Até a gente conseguir. Não é verdade? Exatamente. É isso aí. Então, acho que é importante a gente falar isso, porque hoje as pessoas estão mudando, as pessoas estão querendo a mudança. Né? Então, eles estão procurando mais a qualidade de vida, né? Então, tem aquela frase, né? Pau que nasce torto, morre torto. Eu falo que essa frase, ela caiu por terra, né? Porque o pau que nasce torto só morre torto se ele quiser, né? E se ele quiser mudar, ele consegue, né? É só você procurar ajuda, né? Direcionada, certa. Exatamente. Ajuda direcionada, certa, né? Né, gente? Porque não é a ajuda do amigo, né? Que o amigo fez aquilo e deu certo e acho que vai dar para ele também. E o cigarro traz prejuízo para tudo, né? Não é só para o pulmão. Com certeza. Inclusive para o bolso. Inclusive para o bolso. Gente, eu fiz uma conta essa semana, o paciente gasta R$510 por mês. Isso aí, não, é muito dinheiro, né? E aí, continuando aqui na nossa questão da saúde, da mudança do estilo de vida. O sono, né? A gente vê que o sono tá tão relacionado a tantas doenças, né? A dor crônica, né? Como a gente estava falando. E hoje em dia, acho que pós-pandemia, né? As pessoas ficaram, acho que mais ansiosas. Né? E aí, e como é que tem sido, assim, a questão do sono, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas acham que ter problema de sono é só não dormir. Não é. Não é. Tem 300 milhões e fala aí um pouquinho, né, para buscar ajuda, porque o sono, ele é fundamental, é um dos pilares pra gente ter saúde, né? O sono, exatamente, o sono é o pilar de tudo, porque durante o sono, né, quando você dorme, que você faz um sono de boa qualidade, vamos falar do sono normal, né? O sono de boa qualidade, aquele que você entra em sono profundo, que você descansa, que o cérebro consegue revitalizar os seus hormônios, né? Consegue fazer aquela faxina, tirar o que não serve, jogar fora, né, entre aspas, né? Sim, nosso computador faz um reset, né? Exatamente, faz um reset, né? Pega, o faxineiro, o cérebro, existe um faxineiro, que é o sistema linfático, né? Que faxina tudo que não presta, e aí você acorda pleno no outro dia, né? Então, o sono, ele revitaliza tudo isso. A gente tem várias coisas que prejudicam o sono, né? Como doenças crônicas, né? Fibromialgia é uma das principais causas, assim, em relação a uma insônia aguda, né, de dor. A dor crônica, ela começa a incomodar tanto que o paciente passa a ter uma insônia, que começa como aguda e vira uma insônia crônica, né? Que a insônia crônica é o quê? Quando você tem noites de insônia pelo menos 3 vezes na semana, durante 3 meses. Já se caracteriza uma insônia crônica, tá? E a insônia é o quê? É uma dificuldade de iniciar o sono, é uma dificuldade de manter esse sono, é um acordar precoce, ou aquela pessoa que fica acordada a noite inteira. Deus é pai. Entendeu? Pensa ficar acordada a noite inteira. Terrível. No outro dia você acorda como? Exausto. Destruído, cansado. Aí vem, né? A enxaqueca, vem isso, vem aquilo. Exatamente. Os gatilhos das doenças. Os gatilhos das doenças, né? E aí, a apneia do sono, por exemplo, é um provocador de insônia. Hoje a gente tem uma entidade chamada Comisa, que é a apneia e insônia, né? Então, como você faz vários microdespertares e muitas vezes a apneia ela acorda o paciente, então você também tem uma insônia causada por apneia, que é tratável, né? Uma insônia causada por dor. Ou seja, a pessoa tá tomando remédio para dormir, mas ela tem uma apneia. Exato. Gente, aí ela tá tomando remédio para dormir, mas tem a apneia que não tá sendo tratada, e ela fala, nossa, mas eu tô tomando esse remédio, não. Aí passa outro remédio, aí troca o remédio, aí associa remédio, mas não tá tratando a apneia. Aí vira uma dor, aí depois a pressão alta, aí tá ocupando 50 remédios e não tá resolvendo. Exato, perfeita a sua colocação. Isso é muito real. As pessoas estão desse jeito, né, Jamile? Tá desse jeito. Pacientes. Gente, pega essa dica, porque assim, dá dó de ver, né? A gente dá dó, porque tá tomando 50 milhões de coisas, mas às vezes é uma apneia que tá causando essa insônia. Exatamente. E dor. Precisa de remédio de dormir? Não. Trata a dor que dorme. Entendeu? É muito ansioso.
toma remédio para dormir e continua sem dormir. Trata a ansiedade que dorme. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que você tem que olhar, assim, de uma forma, fazer uma consulta muito calma e muito detalhada para você, porque são todos esses gatilhos que você tem que ir atrás. Entendeu? Sim. Tem uma adenoide que faz a apneia, opera a adenoide. Que resolve. Que resolveu o problema, né? Sim. Então, é muito detalhe que você tem que ver na consulta de sono. Sabe uma outra coisa que acontece muito? E isso daí, às vezes, é mais em adolescente? Privação de sono. O que é uma privação de sono? Você tem sono, mas você não dorme. Você vai assistir um filme, você vai fazer uma ligação para um amigo, você vai mexer no Instagram, você perde ali 1, 2 horas no Instagram, deitadinho na cama já. Ó, a galera se identificando. Entendeu? O adolescente, ele agora tem aquele negócio daquele tal de jogo, né? Porque eu não sou muito... tecnológica em relação a esses negócios. Tem uns jogos aí, né? Que eles ficam lá, conversam com os amigos no tal do jogo, né? E aí fica 1, 2 horas da manhã nesse negócio. Tela, né? O jogo é tela, tá na frente do computador, né? Tá agitado ali, porque geralmente são uns jogos de tiro, né? Sei lá, enfim. Eles ficam ali agitando o cérebro fica super alerta, aí depois quer dormir. Né? Eu vou dar o exemplo do meu sobrinho, 15 anos, me pediu ô tia, me passa um remédio pra dormir. Eu falei, para de usar o computador. Entendeu? Nossa, ela vai não entendeu? Não, tia, mas é que eu não tô conseguindo dormir. Não, então, você não tá conseguindo porque você fica nesse jogo aí, horas, afins. Aí vai pro cursinho, não consegue prestar atenção. Porque dorme. Aí fala que às vezes o menino tem TDAH. Não é? Exatamente. Mas não dorme, tá agitado. É isso aí. Exatamente. Então, isso o quê? Ele tem um sono, mas ele tá o quê? Hiperalerta, o cérebro tá achando que é de dia, com uma luz na frente dele ali. Pro cérebro é de dia ainda, o cérebro tá lá só em alerta. Depois não consegue dormir mesmo, né? Ou mesmo uma pessoa que, ai meu Deus, eu trabalhei o dia inteiro, eu tenho muitas coisas para fazer, eu preciso, sei lá, um médico, por exemplo, né? Eu tenho que ver um negócio, fazer um laudo com um paciente, tem que não sei o quê. Vai aproveitar o quê? Essa hora da noite. Quero descanso para estar fazendo isso. Privou o sono, mas ele tem sono, tá? Outro exemplo muito comum são as mamães, né? Depois que os bebês nascem, você pode falar melhor que eu. Porque... Gente, eu vivia com enxaqueca, misericórdia, muita privação de sono. Muita privação de sono, né? Por isso que quando você tem o bebê, qual que é a orientação? Na hora que o seu bebê dormir de dia, durma junto com ele, né? Durma junto com ele, para você descansar. Porque muitas mães, não são todas que conseguem, né? Mas aproveita a hora do bebê, vai limpar uma casa, vai fazer não sei o quê, vai no supermercado, vai, né? Deixa lá com a avó para fazer as coisas. Então, o horário que ela também deveria estar descansando, ela está fazendo alguma coisa. Então, ela está privando o sono dela o tempo todo. E as mães ficam o quê? Estressada, irritadas, descabeladas. O leite acaba. O leite acaba. Porque tá muito estressada, né? Isso é fundamental, porque assim, é uma fase que além da restrição, a gente tá num boom de hormônio, né? Então isso é fundamental que você tá falando, porque pelo menos tentar dormir um pouco, isso é fundamental. Fundamental. E as pessoas, inclusive a rede de apoio tem que auxiliar, né? Eu falo isso como um todo. Aí, por exemplo, você vai pegar uma pessoa que começou lá na gestação, né? Já tem olha só como é que vai. Asma, que já não dorme direito e tal. E aí tem um neném, não dorme. Pronto, meu problema é a depressão. Não é, olha lá, passado, o que você, né? Exatamente. Quer dizer, na verdade, pode até ter aberta aí uma depressão agora. Mas, e aí, lá atrás, vamos cuidar, né? Exatamente. A apneia, não tá dormindo... Tá. Até porque, se naquele momento precisar fazer uma medicação, né, Jamile? Beleza, vamos sair do buraco. Vamos sair do buraco. Mas depois a gente consegue resolvendo a causa, sair do... Mas sabe o que é difícil quando a gente fala de insônia? A gente vai voltar no mesmo ponto. Mudança de hábito. Não, mas Sempre a gente volta nisso, tá observando, né? O que seria uma mudança de hábito? Você tem que sempre dormir no mesmo horário, procurar dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. O que acontece às vezes, né? A pessoa dorme e acorda no mesmo horário de segunda a sexta, por causa do trabalho, né? Mas quando chega o final de semana, fala, eu vou dormir um pouquinho mais. Entendeu? Só que aí não deve
fazer isso, entendeu? Você deve acordar no mesmo horário. Ah, não, mas eu acordo 6 horas todos os dias, tá bom, eu quero acordar uma horinha a mais, beleza. Mas não vai acordar 3, 4 horas depois, entendeu? Meio-dia, 10 horas, né? Você observa que a pessoa fica mais cansada. Sim. Entendeu? E aí ela desregula todo o sono dela, porque o cérebro dela tá condicionado a acordar 6 horas e dormir, sei lá, 9, 10, entendeu? Você pode pegar um idoso, eu durmo 8 horas. Ai, gente, isso aqui é um caso... Conta pra nós. É um caso legal que eu lembrei aqui agora. Um dia o paciente falou assim, doutora, me dá um remédio pra dormir? Aí eu falei, por quê? Mas porque eu acordo 3 horas da manhã e não durmo mais. Eu falei, e o senhor dorme que horas? 7. Eu falei, bom, 7. Ainda fiz no dedinho, 7, 8, 9, 10, 3. Mas aí o senhor já dormiu 8 horas, acabou o sono, você tem que levantar da cama e fazer alguma coisa. Eu não posso te dar remédio pra dormir, não. Ou o senhor passa a dormir mais tarde, faz mais coisas à noite, pra dormir 10 e acordar mais tarde. Agora o senhor não precisa de remédio pra dormir, não, o seu sono tá ótimo. Pronto, vira triatleta, que aí o triatleta acorda. Não é, Você tá entendendo? Um exemplo clássico aqui que eu te dei agora, que não precisa de um remédio. É isso aí. Ele dorme 8 horas, nem levantava pra fazer um xixi. Olha que gracinha. Assim, eu falo Pleno, eu morro de dó de vovô. pleno ele. E assim, aí eu dou um remédio pra ele dormir, né? Vamos supor que eu dou um benzodiazepine pra ele. Risco de queda, gente, né? Que ele fica sonolento, se ele vai levantar às vezes à noite pra ir no banheiro, cair, tropeçar, sonolento. Ficar sonolento durante o dia. Várias coisas poderiam acontecer se eu desse um remédio sem necessidade pra ele. Porque ele ia ficar sonolento durante o dia. E pra quê, né? E pra a custa de quê? É o que eu falo. Eu morro de dó dos vovozinhos, porque eu creio que, né, seu público lá, a grande maioria é idoso. Porque a gente vê eles com distúrbios do sono, né? A gente pode chamar assim. E chegando cheio de remédio de benzodiazepina, que aí no caso, para quem tá nos ouvindo, é o que? O alprazolam, clonazepam, tá, gente? Então, se você ou alguém na sua casa tá assim, vamos tentar cuidar desse sono, porque faz parte da nossa saúde, né, Jamile? Muito. Eles chegam tudo tomando, né? Ai, um monte de dó. Tem uns que tomam muito tempo, né? Muito. 20 anos, 30 anos. Sim. Aí já é uma estratégia mais difícil, até para você fazer desmame dessa medicação. Menina, eu tive um idoso que ele tinha enxaqueca, e aí, enxaqueca crônica. E aí, você acredita que ele tomava, ele era difícil porque ele era aquela enxaqueca de rebote que a gente fala, né? Do paciente que ele piora a dor de tanto remédio que ele toma por conta da dor. E foi um caso muito difícil para mim, muito desafiador. Ele tomava clonazepam por causa da dor. Ele chegava a tomar 12 comprimidos. Um idoso. Ele ficava chapadão o dia todo, assim, sabe? Então, foi um caso muito desafiador. Eu tive que fazer todo um tratamento, assim... Pra dor, Não, foi pra dor e, assim, a parte mais terapia comportamental do que outra coisa, porque idoso. Aí, o que acontece? Às vezes vai lá, procura um colega que, infelizmente, doutora, eu não consigo dormir com Clonazepam. Não tô dormindo com 0,5. Zolpidem, né? Que estão passando muito que também. O pessoal tá tomando muito Zolpidem, né? Me fala uma coisa em relação à melatonina. O que você acha? Pronto. Né? Melatonina... Porque acho que o povo tudo... doutora, eu não tô dormindo, mas passou melatonina pra mim. Nossa, melatonina. Você puxou um negócio interessante. Melatonina tem indicações específicas. Entendeu? Eu já vi... Teve um paciente que falou que tá tomando 50 miligramas de melatonina. Eu falei, da onde é esse número mágico, né? E assim, nem tem indicação de tomar melatonina. Será que errou ali no zerinho, né? Sei lá. Eu até perguntei se ele não estava me falando errado. Ele disse que ele te falou que não, enfim. Mas assim, a melatonina não tem indicação. A principal indicação é ciclo circadiano, né? Então, assim, que seria, explica aí pra galera. Então, é o sono normal, né? Então, o ciclo circadiano é quando você tem aquele sono que você... Vamos falar do sono normal. Você dorme quando anoitece e acorda quando amanhece. Então, o ciclo circadiano, eles são 24 horas e o cérebro entende que quando anoitece tem que dormir e quando amanhece você tem que acordar. Por isso que é importante você tomar sol pela manhã e quando for noite você começar a baixar as luzes, né, aquele quarto escuro, fazer um ambiente mais silencioso para o cérebro entender que é noite e você vai dormir. Que a melatonina nós mesmos produzimos, né? Que ela estimula, ela manda mensagem para o cérebro, vamos falar assim, né, para o público entender. Manda mensagem para o cérebro dizendo, é noite, é hora de dormir. Aí o cérebro, opa, melatonina chegou aqui, tá me falando que tá de noite, então vamos
né? Vamos dormir. Bora acalmar essa pessoa, né? Desacelerar, né? Para ela dormir. Quando você tem mudança no ciclo circadiano, que é muito comum mais em idoso, você tem essa indicação da melatonina, né? Indicação, essa, né? Paciente idoso com alteração do ciclo circadiano. Não é uma coisa assim, tô sem dormir, vou passar melatonina. E outra coisa, tem muita gente que toma melatonina, fala assim, não, eu tomei melatonina, melhorou meu sono. Eu já falei isso para algumas pessoas. Tá fazendo um efeito psicológico, viu? Porque, tipo assim, tomei, aí eu pergunto, com quanto tempo depois que você tomou a melatonina você dormiu? Nossa, meia horinha depois. Eu falei assim, mas como? Que ela vai fazer efeito bem mais tarde. Ela tá fazendo efeito de madrugada. Ela é pra manutenção do sono, né? Ela não é pra insônia inicial, aquela que você tem dificuldade de iniciar o sono. Ela não serve pra isso. Ela serve pra manutenção do sono, né? Então, melatonina pra dormir? Não. Pra todo mundo? Não. É isso aí. É um hormônio, não faz nada, não dá problema nenhum. Opa, exatamente a palavra é um hormônio. Então ela não deve ser tomada qualquer hora, qualquer momento, de qualquer jeito. Não deve. Legal. Mais um conhecimento aí na... E a dose de 10 miligramas de melatonina é uma dose muito alta. Uma dose de 5 é uma dose alta. A dose para você começar uma melatonina é uma dose baixa, que é a dose fisiológica, 0,21. Olha. Né? Geralmente o pessoal é 5, 10, né? Sim. O meu marido mesmo, quando eu conheci ele, tomava 10 miligramas de melatonina vindo dos Estados Unidos ainda, entendeu? Daí eu falei assim, nossa, você toma melatonina? Aí ele, eu tomo porque meu sono, né, e tal, explicou. Aí eu, tá bom, né, comecei a observar como ele tomava melatonina. Ele tomava 10 miligramas de melatonina, deitava na cama, dormia igual um anjo. Aí eu comecei a achar engraçado, né? Aí eu falava com ele, você acha que você tem necessidade de tomar melatonina? Claro, ela melhora muito o meu sono. Aí eu falei assim, nós vamos jogar fora a melatonina. Aí ele falou, não. Eu falei, sim. Olha o efeito psicológico. Eu falei assim, porque é psicológico. O seu sono é maravilhoso, você não precisa disso. Ele dorme, jogou a melatonina fora, né? Até porque eu fiquei perturbando a mente dele, óbvio. E aí... ele dorme, meu marido tem um sono espetacular, é invejável o sono dele, entendeu? E ele tomava melatonina pra quê? Porque a partir do momento que você toma uma melatonina externa, né, que é o comprimido, você está colocando a mais do que você produz. Nós produzimos baixinho. Aí você põe 10 pra dentro. O seu cérebro, daqui a pouco, ele só vai entender que ele vai funcionar com aquele tanto, com aquele 10. E aí, quando você tira, é um problema para regular todo o seu cérebro de novo. Olha isso. Bagunça tudo. Bagunça tudo, tudo. Sim, faz entendeu? todo sentido. Então, o nosso cérebro é a máquina principal do nosso corpo. Se você não dorme, se você sente dor, tudo que você sente é ele. E tem os pacientes que dormem e acordam cansados, né? Eu vejo isso, lógico, na dor, que é muito comum, da fadiga. E aí você falou, tem a apneia, né? E tem os pacientes que não conseguem entrar no sono REM. É isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Tem paciente que não consegue entrar no sono REM, mas qual é o principal sono? É o N3, que é o sono profundo, né? Que é a fase não REM. E é o sono que faz a consolidação das informações e é o sono onde faz a faxina do cérebro. Olha. Pra você ver. Aprendi. Esse eu não sabia. Entendeu? É o N3. Bacana. Então, quando você não faz esse sono, é aí que você tem os prejuízos maiores. Entendeu? O sono REM é o sono que você tem mais sonhos, né? Né? É o sono que você tem mais sonhos. Então, você pode ter parassonias, essas coisas. Mas esse sono N3 é o sono quando você pega uma polissonografia, que você tem que olhar para lá, para essa polissonografia e falar assim, nossa, ele não faz N3. Entendi. Porque a gente olha pelo relógio e fala, seu sono hoje, não sei o quê. Eu falo, gente, eu tô lascada, eu nunca... eu acho que eu tô precisando marcar uma coisa com você. Nossa, gente, meu sono tá pé, hoje eu tô de meu relógio. Nossa, meu sono... Entendeu? Porque hoje tem os smart, né, que falam pra gente, né? Tem. Enfim, é bom pra gente ter uma noção, pelo menos. Sim. Né? Aí, assim, qual que é o tempo de sono que uma pessoa deve dormir? Entendeu? É 8 horas de sono? Todo mundo tem que dormir 8 horas de sono? Não. Dá o exemplo aí do senhorzinho, né? Exatamente. Que dorme 8, mas acorda com a galinha, antes da galinha. Exatamente, entendeu? Então, assim, você não precisa de 8 horas de sono. Só que o mínimo de sono que você pode fazer para não te trazer prejuízo são 6 horas de sono. Não, mas eu durmo 4 horas e fico assim, pleno.
Isso é uma raridade, que a gente chama de dormidor curto, tá? Então, assim, isso é muito raro, mas existe, tá? Então, se você tá dormindo 4 horas de sono e você não é um dormidor curto, você tá privando o seu sono. Entra naquela questão da privação do sono. Entendi. Tá? Então, mas eu tenho que acordar 5 horas para poder trabalhar. Então, se você pode, você tem que dormir mais cedo, tá? Para você conseguir acordar 5 horas, fazendo no mínimo 6 horas de sono. Agora, pensa no morador da cidade de São Paulo, que mora 2 horas do trabalho, Pelo amor de Deus. todos os dias priva o sono. Todos. Como que você resolve esse problema? Tem saúde, né, gente? Não tem saúde. Não dá, gente, pra ter saúde. Entendeu? O sono é fundamental, eu falo. Assim, quando eu vou tratar a dor, e é ótimo a gente estar conversando isso, porque eu falo, a primeira coisa que a gente fala com o paciente de dor, que ele é igual uma cebola pra descascar. E aí, primeira coisa, dor e sono. Eu sempre já trago esse pilar, assim, pro tratamento, sabe? Perfeito. Às vezes o paciente nem tem fibromialgia. Ele tem dor muscular, porque ele não dorme, porque ele fica irritado, ansioso, e isso se transmite nele em forma de dor. Sim. Entendeu? Aí você vai, trata lá uma dor lombar, às vezes uma dor no ombro, uma dor cervical, Sim. entendeu? Só que se ele não te auxiliar no sono dele, você vai fazer, e você vai... O sono é fundamental, gente. Você vai aliviar, o que você poderia aliviar 100% junto com o sono, você vai aliviar, sei lá, 50, 30, entendeu? Aí vai voltar de novo, entendeu? Ai, doutora, mas esse tratamento seu não tá adiantando de nada. Não, mas aí você vai explicar, né? Não, mas não tá, eu preciso que você trate o sono, porque senão a gente não vai conseguir chegar no 100%. Ele não consegue entender isso. Não. Né? Eu preciso que você faça junto com isso um alongamento. Ele não entende. Sim. Então a gente tem que educar o paciente e fazer com que ele entenda esse conjunto de coisas, né? Que o tratamento nunca é um. Não. Nós não somos, né? É isso aí. Agora me fala uma coisa, o que você gostaria de deixar aqui de recado? Porque acho que nosso... Eu nem sei. Se você Eu deixar, também, eu não, a falo gente até também. amanhã. Não, mas tá maravilhoso. É porque é muito, é que tá, né? É o que a gente tá vivendo. Aproveitar aqui, então, né? Vamos falar a questão da Covid. Eu acredito que muitas pessoas, né, têm chegado para você falando que ficaram assim, assado pós-Covid. Chega esse paciente para você? Chega, né? Chega alguns pacientes que ficaram com algumas sequelas, né? Principalmente de fadiga pós-Covid, né? Que a gente chama de Covid longo, né? E respiratório também? Respiratório também. O respiratório está mais envolvido com a fadiga e com uma dispneia pós-Covid, do Covid longo, né, que a gente fala, né? Muitas vezes foram pacientes que não fizeram fisioterapia pós-Covid. São pacientes que tiveram Covid grave, né, que ficaram internados, tiveram muito comprometimento pulmonar. Alguns pacientes tiveram fibrose pulmonar, mas não foram muito intensas, pelo menos os que chegaram para mim, tá? E fora os que não vieram, né? Sim. Que deve ter muitos por aí que eu não sei, né? Então, assim... Outra questão é pacientes ansiosos pós-Covid, porque se viram ali presos, né? Então, muitos tiveram quadro de fobia, de ansiedade, não estão acompanhando com psiquiatra e psicólogos, né? E quadro de cognitivo, de esquecimento, lapsos de memória, né? Então, eu vejo muito isso no pós-Covid, tá? Pulmonar, cognitivo e emocional, tá? E também viéria superior, a perda de olfato, né? Não recuperou, Não recuperou 100%. Vi muito isso. E aí, a ansiedade, né, é um ciclo vicioso, né? A ansiedade gera insônia. Tudo, gera insônia, e aí pá, a gente cai no nosso... A gente cai no mesmo assunto que a gente estávamos falando até agora. E assim, conta pra gente deixa uma dica, algo que você vê muito, né? Como a especialista, né, pneumo, com a especialista, né, do trato respiratório. Queria que você deixasse aí uma dica pro pessoal, uma sugestão, fica à vontade. Pode falar, Perfeito. se quiser falar com a galera ali, fica à vontade. Tô me acostumando com essas câmeras. Ó, em relação ao sono, vamos falar por isso que é a base, igual você falou. Em relação ao sono, vamos começar pela mudança do estilo de vida. Tá? Então, assim, obedecer o seu corpo, obedecer a sua mente, tá? O que seria isso, né? Então, você procurar, quando você for dormir, fazer tipo
um mantra, sabe? Aquela coisa, um ritual, né? Que você vai tomar seu banho, você vai começar a ensinar o seu cérebro assim, olha, é hora de dormir, né? Então você vai tomar seu banho, ou você vai jantar primeiro, que você preferir, toma seu banho, coloca aquela camisola, aquela roupa de dormir que você gosta, arruma sua cama de uma forma que você chega em casa, nossa, meu quarto tá arrumadinho, né? Sair com o quarto bagunçado, não. Então, arrumadinho, todo aquele quarto gostoso, aquele ambiente gostoso para você dormir, e não usar telas 1 hora antes, no mínimo, antes de dormir. Então, não ligar a televisão no quarto, não usar o celular, né? Colocar definitivamente para o seu cérebro que você está indo dormir. E sempre acordar no mesmo horário, tá? Então, iniciando com essa higiene do sono, tá? Você já vai ganhando muito em relação à sua qualidade de vida, tá? Em relação à pneumologia, né? Então, o que eu vou deixar assim de alerta? Se você tem tosse, falta de ar, procure um pneumologista. Isso provavelmente é vindo do pulmão, tá? Para que você não chegue numa fase tardia da doença, para que a gente possa tratar. Essa é primordial, né? Você procurar o atendimento no início da doença. Ótimo. Tá? Não postergar, né? Hoje a gente tem a doutora Jamile Leite aqui em São Mateus, né? E tá procurando para poder a gente ter qualidade de vida. A questão do tabaco também, que a gente falou, acho fundamental, né? E acho que é isso. Deixamos de falar alguma coisa? Gente, tem muita coisa para falar ainda, entendeu? Tem muita coisa para falar, entendeu? Pode marcar mais, que tem muita coisa para a gente falar. Tá, eu bom? Amei, muito obrigada, Jamile. Tenho certeza que o pessoal também gostou muito. Gente, já começa a seguir lá a doutora Jamile Leite, tá? Deixem suas considerações também. Suas perguntas, né? Se quiserem, ficou com alguma dúvida sobre esse podcast de hoje, né? E nós abrangemos um assunto amplo, falamos de várias coisas, mas a gente, dependendo das perguntas, a gente pode pontuar. Sim, a gente pode, de repente, no próximo marcar sol de dor, de sono. É porque sono e dor e sono. É isso aí. Podemos fazer um de dor e sono. Bora, vamos fazer. Então tá, gente, obrigada, tá, Jamile? Agradeço a oportunidade, obrigada, tá? Muito obrigada. Amei, obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.